A questão número 16 tem aqui um texto explicativo longo, falando aqui sobre horário de verão, sobre fusos horários. E para resolver a questão tem que entender essa história aqui. Então, texto explicativo continua na página seguinte. Aqui começa a questão propriamente dita, só que esse enunciado é para as duas questões, 16 e 17 também. Então, olha só o enunciado. Uma equipe de atletas do Colégio Militar de Manaus, localizado no estado do Amazonas, deslocou-se em um voo que durou 4 horas do Aeroporto Internacional de Manaus, às 23 horas, horário local do Amazonas, no dia 16 de fevereiro de 2019, rumo ao Rio de Janeiro, que fica na região sudeste. 1 hora após o término do voo, a equipe seguiu de ônibus em uma viagem que durou 2 horas para a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, localizada em Resende, município do estado do Rio de Janeiro. E aqui, finalmente, a pergunta da questão 16. Nas condições do texto acima, pode-se inferir que a equipe de atletas do Colégio Militar de Manaus chegou a AMAN no dia 17 de fevereiro, às 6 horas, horário de Brasília, 7 horas, horário de Brasília, 7 horas, horário do Amazonas, 8 horas, horário de Brasília ou 8 horas, horário do Amazonas. Então não tem jeito, a gente tem que ler o texto explicativo aqui. Então vamos embora. Brasília, além de centro de decisões nacionais, é referência para a hora oficial do país. Se você ligasse o rádio agora, provavelmente ouviria em Brasília 10 horas e 32 minutos. O horário de Brasília, porém, não se aplica a todos os estados brasileiros, dada a extensão territorial do país. Na verdade, o Brasil possui outros 3 fusos horários. A ilha de Fernando de Noronha, que fica na região nordeste, tem 1 hora adiantada em relação à capital federal. Já o Amazonas e o Acre, ambos na região norte, estão respectivamente 1 e 2 horas atrasados em relação a Brasília. Isso significa que, se o horário atual em Brasília for 10 horas e 32 minutos, os horários de Fernando de Noronha, Amazonas e Acre serão, nessa ordem, 11 horas e 32, 9 horas e 32 e 8 horas e 32. Então, tem essa questão aí dos fusos horários que a gente tem que conhecer, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Então, digamos que em Brasília sejam... Eu não vou botar 10 e 32 não, vou botar 10 horas. Se a gente tem aqui em Brasília 10 horas, a gente também tem aqui no Rio de Janeiro 10 horas, é a mesma hora. Aqui no Nordeste, 10 horas. Só que aí em Manaus é 1 hora mais cedo. Ele falou aqui que se em Brasília são 10h32... em Fernando de Noronha é 11h32, quer dizer, 1 hora mais tarde. Manaus é 9h32, quer dizer, 1 hora mais cedo que Brasília. E no Acre, 8h32. Então, se a gente está colocando aqui 10 horas em Brasília, a gente teria 11 horas em Fernando de Noronha. Onde é que fica Fernando de Noronha? Mais ou menos por aqui. É uma ilha já no meio do Oceano Atlântico, né? Por aqui. Então, vamos botar aqui 11 horas em Fernando de Noronha. Em Manaus vai ser 1 hora menos, então 9 horas. E no Acre, 1 hora a menos do que Manaus, então vão ser 8 horas. Então são só 3 exemplos, mas tem aqui também outros horários em outros estados que ficam alinhados aqui. Por exemplo, o horário em Roraima é o mesmo de Manaus, aqui em Rondônia também. Aqui no Mato Grosso também vai ser o mesmo horário de Manaus, etc. Certo? Então isso aqui é uma distribuição, são exemplos de horários diferentes que tem no Brasil por causa das diferenças de fusos horários. Além disso, existe o horário de verão. Qual é o caso do horário de verão? Em certas regiões do Brasil, na verdade na maior parte do Brasil, durante um período lá pelo final do ano, nesse exemplo aqui, de 2018 para 2019, o horário de verão ele foi de 4 de novembro de 2018 até
17 de fevereiro de 2019. Nesse período, o que se faz? Se adianta 1 hora no relógio, mas não no Brasil inteiro, só em algumas regiões. Ele falou aqui quais regiões, né? No Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não bastassem essas diferenças, ainda a particularidade do horário brasileiro de verão, HBV. Quando os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que seguem o horário oficial de Brasília, adiantam os relógios em 1 hora. Então, quando começa o horário de verão, nesses estados, os relógios são adiantados em 1 hora. Quando termina, os relógios são atrasados em 1 hora. Mas isso não é no Brasil inteiro, tá? É só em alguns estados. Por exemplo, em Manaus não. Em Manaus não tem horário de verão, porque ele fala aqui que o horário de verão é só no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, Manaus não tem horário de verão, aqui no Acre não tem horário de verão, no Nordeste não tem horário de verão, né? Então, aqui em Fernando de Noronha, por exemplo, não tem horário de verão, aqui no Nordeste todo não tem horário de verão. É só no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, daqui para baixo. Ou seja, durante o horário de verão, a gente teria aqui o relógio sendo adiantado em 1 hora. Então aqui, ao invés de 10, não vai ser 10, vai ser 11 horas. Aqui no Rio de Janeiro também, ao invés de 10 horas, vão ser 11 horas. Então você vai ter isso aqui, 9 horas em Manaus e 11 horas em Brasília. No Rio de Janeiro também. Vai continuar sendo 10 horas e 11 horas apenas em Fernando de Noronha. Então agora a questão propriamente dita. Uma equipe de atletas do Colégio Militar de Manaus, localizado no estado do Amazonas, deslocou-se em um voo que durou 4 horas do Aeroporto Internacional de Manaus às 23 horas. Só que foi nesse dia, 16 de fevereiro de 2019. Olha só esse dia aqui, é um dia específico, hein? Olha só. 17 de fevereiro de 2019. 17 de fevereiro de 2019 é quando a hora volta a ser atrasada em 1 hora. Ou seja, termina o horário de verão aqui, do dia 16 para o dia 17. Portanto, esse dia aqui foi o último dia desse horário de verão. Então vamos desenhar isso aqui. Olha só os horários que ele cita aqui nessa questão. Aqui nesse dia, às 23 horas, em Manaus, sai o avião. Então eu vou escrever aqui o horário de Manaus. 23 horas. É claro que no Acre vão ser que horas nesse instante? 22 horas, né? Mas isso não vai ser usado para nada no problema. Nesse mesmo instante em que o avião parte, às 23 horas, que horas vão ser em Brasília? Olha só, normalmente Brasília e Rio de Janeiro também, normalmente é 1 hora a mais, 1 hora mais tarde. Só que no horário de verão é 2 horas mais tarde. Então, nesse exato instante em que são 23 horas em Manaus, quer dizer, 11 da noite, aqui em Brasília e no Rio de Janeiro vão ser 2 horas a mais, então seria 23, meia-noite, 1 hora da manhã. Seria 1 hora da manhã aqui em toda essa parte do Brasil. Só que 1 hora da manhã, calma aí, esse dia não foi o último dia do horário de verão? Então, para quem está aqui em Brasília e no Rio de Janeiro, essa 1 hora da manhã já é do dia seguinte, já é do dia 17, já é do dia em que o horário de verão terminou. Então os relógios aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, não vão estar marcando 1 hora da manhã, vão estar marcando meia-noite, vão estar marcando 00. Então, no exato momento em que o avião parte às 23 horas, em Brasília e no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, já terminou o horário de verão e a diferença voltou a ser 1 hora, que nem aqui como estava marcado em vermelho, não é mais 2 horas. Quer dizer, os relógios já foram ajustados para o fim do horário de verão. Voltou a ficar com o horário normal. Então você vai ter 0 horas em Brasília e 0 hora no Rio de Janeiro.
Então, imagina que você é alguém que está lá no Rio de Janeiro e para você são 0 horas ou meia-noite, 0 horas. O avião está lá em Manaus, partiu. Quanto tempo o avião vai demorar para chegar? Ele falou aqui, ó, o voo durou 4 horas. Então, para alguém que está aqui no Rio de Janeiro, o horário vai ser o seguinte, são 0 horas, aí se passam 4 horas, que é o tempo que o avião está se deslocando. Então, que horas vão ser no instante exato em que o avião chegar no Rio de Janeiro? Se quando o avião partiu eram 0 horas no Rio de Janeiro, 4 horas depois, que é a duração do voo, vão ser 4 horas da manhã. Tá, e no instante que o avião chega aqui em Manaus, que horas vai ser? Se o avião chega às 4 horas no Rio, lá em Manaus ainda são 3 horas da manhã. Mas isso não importa mais. O que importa é que o avião já chegou no Rio e se passaram 4 horas depois de meia-noite aqui, então são 4 da manhã. Aí ele fala o seguinte, depois que o avião chega, 1 hora após o término do voo, ou seja, 1 hora após o término do voo, que horas vão ser? 5 horas. É o tempo do pessoal descer do avião, pegar as bagagens, etc, né? Não é instantâneo, tá? Então são 5 horas da manhã. Gastaram 1 hora nessa brincadeira aqui com a chegada no aeroporto. Então 5 horas da manhã é exatamente o instante em que eles embarcam no ônibus. E esse ônibus vai fazer uma viagem de 2 horas até Resende. Então, somando 2 horas com esse horário aqui, que horas que o ônibus vai chegar em Resende? 7 horas. Só isso, simples, né? E esse horário de verão estava aqui só para complicar, só para você perceber que no instante em que o avião decolou, já tinha acabado o horário de verão. Tinha acabado 1 hora antes, então já estava no horário normal, 1 hora só de diferença de Manaus para aqui, para o resto do Brasil. Então, 7 horas da manhã é o horário que a delegação chegou lá no seu destino, em Resende. Então, seria 7 horas da manhã, horário do Rio de Janeiro, que é o mesmo de Brasília. Então, 7 horas da manhã, horário de Brasília, olha aqui, resposta correta, letra B de Bravo. A questão 17 ainda é sobre o mesmo tema, mesmo texto explicativo, mesmo enunciado. Então deixei os mapas aqui. Assinale a alternativa cujas localidades, conforme o texto acima, têm horários iguais durante a vigência do horário de verão. Então, quem tem horários iguais? Olha, toda essa região aqui tem horários iguais sempre. Toda essa parte aqui do Brasil, a maior parte, vai ter o mesmo horário fora do horário de verão e dentro do horário de verão. Só que aqui o Nordeste, no Nordeste não tem horário de verão, então fica uma diferença. Aqui de 10 horas passa para 11, mas aqui no Nordeste não, continua lá com 10 horas. E aqui Fernando de Noronha também não tem horário de verão, né? Então continua com 1 hora adiantada em relação ao Nordeste. Ou seja, adiantou o horário em toda essa parte do Brasil, mas aqui nada foi alterado. Então, localidades que apresentam o mesmo horário, horários iguais durante o horário de verão. Vamos ver aqui, Acre e Amazonas. Acre e Amazonas vão ter o mesmo horário durante o horário de verão? Não, sempre vai existir essa diferença de 1 hora entre Acre e Amazonas. Dentro do horário de verão e fora do horário de verão. Não muda nada para eles. Então, não tem a mesma hora. Acre e Brasília, olha só. Brasília é 2 horas mais do que o Acre. No horário de verão, Brasília vai ficar com mais 1 hora de diferença. 1 hora a mais. Então, enquanto você tiver 8 horas no Acre, você vai ter 11 horas em Brasília. Não são iguais. Amazonas e Brasília? Não. Amazonas e Brasília, não. No horário normal, você tem Brasília 1 hora mais tarde do que Amazonas. No horário de verão,
Brasília vai ganhar 1 hora a mais, então vão ficar 2 horas de diferença, não vão ser horários iguais. Amazonas e Rio de Janeiro, olha, Rio de Janeiro é o mesmo horário de Brasília, sempre dentro do horário de verão e fora do horário de verão. Então Amazonas nunca vai ter o horário igual do Rio de Janeiro. Especificamente no horário de verão, você vai ter Amazonas, por exemplo, com 9 horas e o Rio de Janeiro com 11 horas. Tá errado. Fernando de Noronha e Resende. Olha aqui, Fernando de Noronha e Resende. Fernando de Noronha e Resende, mesmo horário. É porque Fernando de Noronha normalmente é 1 hora a mais do que Resende, que é o horário de Brasília, né? No horário de verão, Resende e também Brasília, toda essa região, vai ganhar mais 1 hora. Aí vão ficar com horários iguais, 11 horas aqui e 11 horas aqui. Então, Fernando de Noronha e Resende vão ficar com o mesmo horário. Então, a resposta correta é a letra E de eco. É claro que eu não fiz esse desenho de verdade, eu copiei desse molde.